Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bruna Cópia, sou advogada especialista em Direito Empresarial e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 6 formas de atuação extrajudicial na advocacia empresarial. Eu sei que a advocacia extrajudicial brilha muito aos olhos, né? Porque realmente os processos judiciais, eles são muito demorados, né? E você tem um trabalho muito grande em relação à proporcionalidade, muitas vezes, dos honorários que são cobrados. Já os processos, procedimentos, né, extrajudiciais, eles trazem essa questão de um ciclo mais rápido, onde você consegue prestar um serviço de forma mais conclusiva, eu poderia assim dizer, em um período de tempo mais certo, mais determinado e com muitas vezes uma contraprestação mais justa dos honorários em relação ao tempo de trabalho e de serviço que vai ser dispensado. Então, a advocacia empresarial, ela tem diversos tipos de oportunidades de atuação extrajudicial. Inclusive, eu tenho aqui no escritório clientes que eu faço uma atuação somente extrajudicial, né, para a empresa. Então, essa prevenção, né, jurídica, da rotina mesmo ali da empresa, dos documentos essenciais, né, que precisam estar sendo utilizados e observados durante toda a rotina, né, das atividades comerciais. Então, temos assim vários tipos de possibilidades. E aí eu separei 6 que eu acho bem interessante para poder trazer aqui para que vocês possam também, né, ter ideias de atuação extrajudicial na advocacia empresarial. E então, começando, né, indo direto ao ponto, a primeira forma que eu coloquei para vocês é a atuação com propriedade intelectual. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, nós vamos ter ali os direitos autorais e também a propriedade industrial. E tanto quanto os direitos autorais e a propriedade industrial, você tem formas extrajudiciais de atuação, né? Então, ali dentro da questão, por exemplo, dos direitos autorais, você pode fazer o registro, né, por exemplo, de direitos autorais, que é feito na Biblioteca Nacional em relação a direitos, né, de propriedade autoral que precisam ter ali o seu respectivo registro para assegurar uma proteção mais efetiva ao autor, né? Eu falo isso por quê? Porque, em regra, pela lei de direitos autorais, não se tem a necessidade de levar o direito autoral ao registro. Porém, se você não faz, você pode correr o risco de ter o seu direito violado por outra, então tendo o registro é sempre a melhor opção. Então, essa forma de você levar esses registros que convém, né, ali a lei de direitos autorais de forma tangível, efetiva, é uma forma de atuação extrajudicial na advocacia e também é uma forma, né, de proteção mais assertiva aos direitos autorais, né, do autor. Em relação à propriedade industrial, aí nós vamos ter marcas, né, porque são questões mais tangíveis. Então, a gente vai ter ali a marca, a patente, nós vamos ter também a questão dos desenhos industriais, os registros de software, todos esses registros, eles podem ser feitos, né, dentro ali de uma advocacia extrajudicial, porque você vai conseguir fazer dentro de um processo administrativo junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, são processos que não englobam nessa primeira linha um processo judicial, né? Eu falo isso porque, a depender de como que vai se desenvolver esse processo administrativo, você pode levar, né, essa decisão do administrativo para uma revisão ou uma tentativa de anulação judicial, mas em regra, né, você vai ter uma resolução mesmo ali no administrativo. Então, você vai trabalhar com registros de marcas, né, concessões de patentes, registros de desenho industrial, registros de software, e tudo isso é uma advocacia
que é extrajudicial e ela traz uma celeridade um pouco maior em alguns dos procedimentos. É claro que tem alguns que demoram um pouco, mas eu não diria quanto um processo, né, judicial. Por exemplo, o registro de marca hoje, em média, no Brasil, ele tá levando mais ou menos uns 2 anos para finalizar, mas você tem muito menos demanda de acompanhamento do que num processo judicial, né? Já, por exemplo, o desenho industrial já não tem, né, esse período, ele já é praticamente imediato, o registro de software também, né? A patente ela vai ter um período menor, então são trabalhos que você consegue ter um fluxo mais contínuo de resolução. Além disso, dentro da propriedade intelectual, ainda tem os contratos, né? Que você pode estar fazendo essa atuação em relação a contratos de licença de uso de marca, de franquias, que são contratos que precisam, né, inclusive de uma orientação de um advogado especialista, de registro no NPI. Temos também as seções de direitos, né, em relação a direitos de propriedade industrial, a título oneroso ou não, a depender de como vai ser feito, também precisa ser feito, né, para um advogado especialista em propriedade intelectual, e aí também vai ser uma forma de atuação extrajudicial na advocacia, né, além de elaboração de parecer jurídico na área, enfim, outras questões que podem ser solicitadas ou que você pode oferecer aos seus clientes. Então, essas são algumas opções, tá? Dica número 2 de atuação, né? Segunda forma que eu separei para vocês. É a análise de operações empresariais, né? Sob a ótica do direito concorrencial. Então, você vai ter operações empresariais que precisam de uma análise bem minuciosa e extrajudicial, que são, por exemplo, fusões, cisões e incorporações, né? Para que elas sejam validadas, né, pelo advogado, para que ele possa trazer uma segurança jurídica para essas operações, de forma, né, a não violar a lei antitrust, né, o direito concorrencial, e aí com isso você poder atuar, né, de uma forma extrajudicial nesse sentido, tanto na questão das análises das operações, na elaboração desses contratos e até numa atuação junto ao CAD, né, em relação a algum processo administrativo que decorra dessas operações. Então, você pode ter tanto o prévio, né, dessa análise, dessa confecção contratual, de toda essa aplicação de segurança jurídica para evitar qualquer tipo de problema, mas tendo algum tipo de processo administrativo, você pode estar fazendo atuação junto ao CAD e até uma atuação preventiva também, né, em relação a isso, junto ao CAD de acompanhamento. Então, é uma outra forma de você atuar nessa advocacia extrajudicial em relação a esse aspecto concorrencial. Inclusive, o CAD, ele abre, tá? Acho que todo ano, possibilidade de intercâmbio. Então, você pode fazer uma inscrição, eles selecionam, né, alguns estudantes, assim, você como advogado, tanto fazendo pós-graduação, consegue concorrer e você consegue acompanhar de forma mais real, de perto, né, todo esse trâmite do CAD. Então, é muito interessante, porque essas operações, elas estão presentes na rotina do advogado empresarial. Então, é algo que, se você quer atuar com o empresarial, você precisa conhecer. Terceira dica que eu separei para vocês é o direito societário. Então, não tem como você trabalhar com direito empresarial e você não ter ali a expertise do direito societário. E aí, as formas extrajudiciais são, né, obviamente, a confecção, a análise do contrato social. E isso é uma demanda efetiva e real na advocacia empresarial, porque muitas vezes, né, o que mais acontece são a verificação de contratos sociais que são feitos ali de forma básica, aquele simples da contabilidade, só para passar na junta comercial, e esse tipo de contrato não é o ideal. O contrato social ele tem que ser feito de forma específica, ele tem que abranger realmente a realidade, as expectativas, né, os objetivos daquela sociedade empresarial, dos sócios. Então, ele precisa ser feito de forma
personalizada. Então, analisar esses contratos, confeccionar bons contratos sociais, né, uma forma de atuação extrajudicial na advocacia empresarial. Também, né, a realização do acordo de cotistas, né, do acordo de sócios, que é aquele acordo entre os sócios para estabelecer alguns tipos de obrigações que não necessariamente estarão ali no contrato social, né, que vai a registro na junta comercial, porque o acordo de sócio ele não precisa necessariamente, né, ir a registro. Então, essa confecção desse contrato, né, de acordo de sócio de cotistas é muito importante. Eu acredito que toda a sociedade, né, deveria ter, né, que tem ali pelo menos 2 sócios para cima, deveria ter o acordo de cotistas para prever direitos e obrigações, enfim, objetivos, delimitar muitas questões para prevenir, né, conflitos e fazer com que a sociedade cumpra ali o seu fim de uma forma mais segura e com maior previsibilidade. Então, é muito importante essa questão no direito societário também, são atuações que o advogado também pode fazer, a questão também de holdings, é isso que eu tava aqui tentando falar pra vocês, as holdings, né, querendo ou não, elas têm esse pezinho ali no direito societário, porque a holding é uma constituição também de uma empresa, né, ela vai prever muitas vezes o acordo de cotistas, né, então você vai ter o contrato social, você vai ter o acordo de cotista, e a holding, ela é uma forma, né, de organização, gestão e proteção do patrimônio daqueles sócios da empresa, dependendo de como que vai ser feita essa holding, né, qual é o tipo de holding, se é uma holding patrimonial, se é uma holding de operação, então tem vários tipos de modalidades que você pode implementar de acordo com a análise do caso e a necessidade do seu cliente. Então, as holdings também, né, são uma forma de atuação extrajudicial na advocacia empresarial ligado ali ao societário e são ferramentas muito importantes, né? Tanto para essa questão de gestão, organização e proteção do patrimônio, até também na questão do planejamento sucessório. Então, é uma outra dica de atuação extrajudicial para vocês. Também a questão da dissolução de sociedade, né? Então, você também pode estar atuando nesse sentido de forma extrajudicial, que é uma demanda que existe bastante também dentro da advocacia. Outra questão que eu trouxe para vocês, aí seria o compliance empresarial. Eu faço isso com algumas empresas, né? Já fiz esse trabalho para empresas que passaram pelo compliance somente, outras que eu atuo já no jurídico preventivo. Então, é você verificar aquela empresa específica e quais são todas as normas que se aplicam a essa empresa, e aí você adequar essas empresas a todas as normas que se aplicam a ela, em todas as áreas do direito. E aí você consegue ter essa atuação de uma forma extrajudicial, empresarial, na advocacia. Então você vai fazer essa análise de conformidade de tudo que você precisa, né, ter ali de acervo de legislação, de normas, de tudo que precisa estar adequado ao negócio do seu cliente, à empresa dele, e aí você vai fazer todo esse compilado e aplicar de forma prática os procedimentos da empresa para que ela esteja em conformidade, né? Então você faz esse trabalho de compliance. Então você vai fazer isso nos contratos, nos documentos, nos procedimentos, de uma forma bem ampla e geral. Às vezes você pode precisar de um outro advogado especialista em outras áreas para fazer também esse trabalho com você, a parte contábil, né? Tem que ter toda uma integração de conhecimentos, mas o advogado empresarial, ele é essencial no compliance. Em relação à última dica que eu trouxe para vocês, é a consultoria jurídica e a elaboração de pareceres jurídicos, né? Então, uma outra forma de você atuar de forma extrajudicial é você cobrar, né, pelo seu conhecimento, pela sua hora e prestar consultorias jurídicas, né, para clientes, para empresas sobre assuntos da sua área, da sua expertise, assim como elaborar pareceres também jurídicos, né, para orientação de empresas, de clientes ou até de outros advogados que precisam de uma orientação sobre uma área que muitas vezes não é a área de atuação deles, e você pode atuar de forma extrajudicial também com esses serviços.
E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as dicas que eu separei para vocês, essas 6 formas de atuação extrajudicial na advocacia. Eu fiz com base na minha maior experiência, no que eu mais trabalho de forma extrajudicial, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!